Este episódio é um oferecimento do Professor Ruba, diretamente de Budapeste, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções oficiais de certidões brasileiras. Entre em contato agora pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Hoje a gente vai tentar desvendar uma figura que é talvez um dos maiores quebra-cabeças da política europeia, Viktor Orbán. Com certeza. E para fazer essa análise, a gente está com duas fontes que não poderiam ser mais diferentes. O dia e a noite, basicamente. Exato. De um lado, a biografia oficial dele, que parece quase um roteiro de filme, sabe? A história de um herói lutando pela liberdade. E do outro, o artigo da Wikipedia, que é bem mais complicado. E o legal de ter essas duas fontes é que a gente consegue colocar lado a lado a história que ele quer contar sobre si mesmo. Sim. E o que o resto do mundo andou registrando. É quase como ter o diário do protagonista e, ao mesmo tempo, as anotações do detetive que investiga o caso. Gostei da analogia. A gente consegue ter uma visão muito mais completa de como ele chegou e, principalmente, como ele se mantém no poder há tanto tempo. Exato. Então vamos começar por esse roteiro de filme, A Luta pela Liberdade. A biografia oficial nos joga direto para 1988 num colégio universitário. Bibó Istvan. Isso, com uma frase de efeito. Todos se sentiam moralmente forçados a superar o medo. Já cria toda uma aura, né? Totalmente. A imagem de uma juventude corajosa, pronta para reconquistar o país. E essa narrativa tem um clímax, um momento que é o marco zero da carreira dele e que, olha só, aparece nas duas fontes. O discurso de 89. Exatamente. Em 1989, no novo enterro de Imer Enadi, o herói da Revolução de 56, um Orbán bem jovem sobe no palanque e choca todo mundo. Ele foi a primeira pessoa na Hungria a pedir, em público, a retirada das tropas soviéticas. Peraí, isso é muito pesado para a época. O Muro de Berlim ainda estava de pé, a União Soviética ainda existia. Era um risco gigantesco. A biografia dele, claro, cita o discurso palavra por palavra. Se não perdermos de vista os ideais de 56, podemos eleger um governo que iniciará negociações imediatas para a retirada imediata das tropas russas. Que coragem! Sem dúvida. Foi um ato fundador. Aquele discurso transformou ele e o partido que ele tinha acabado de criar, o Fidesz, na cara da nova Hungria. Deixaram de ser só um grupo de estudantes. Exato. Viraram os jovens destemidos que tiveram a audácia de desafiar Moscou. Essa imagem de rebelde foi a base de tudo. Ok. Até aqui, as duas fontes meio que concordam na importância do evento. Mas é nas influências dele que a coisa começa a ficar interessante. Assim. A biografia oficial fala muito de uma amizade com o filósofo conservador Roger Scruton, em Oxford, e como Scruton o convenceu da necessidade das nações. Só que a Wikipédia joga uma luz bem diferente nisso. Ela diz que o Orbán foi para Oxford estudar filosofia liberal inglesa. Com a bolsa de estudos da Soros Foundation. Exatamente, o que hoje é uma ironia absurda. E aqui está o primeiro grande insight sobre a estratégia dele. A ideologia parece ser uma ferramenta, sabe? Não um princípio fixo. Total, o mesmo homem que hoje é um dos maiores críticos de George Soros no mundo, começou a formação internacional dele, financiado pelo próprio Soros. É incrível. A Wikipédia deixa claro que o Fidesz nasceu como um partido liberal moderado. A biografia oficial, por outro lado, praticamente ignora essa fase. Ela pula essa parte. Quase isso. Ela foca no espírito de jovens que se revoltam e fazem a sua própria história. É uma edição sutil, mas que muda tudo. Não se encaixa na imagem de conservador cristão que ele construiu depois. Entendi. Então ele meio que reescreve o próprio passado para se encaixar na narrativa atual? É a marca registrada da carreira dele. Essa capacidade de se adaptar, de mudar de pele, conforme a necessidade política. E essa mudança de pele não demorou nada para acontecer. A Wikipédia mostra que já no comecinho dos anos 90, o Fidesz dá uma guinada brusca. Uma virada para o conservadorismo. Tão radical que vários dos membros fundadores, os amigos liberais do início, abandonaram o partido. E a gente pode até pensar que foi uma crise de identidade. Mas o que a Wikipédia sugere é que foi, na verdade, um movimento estratégico genial. Como assim?
O principal partido de centro-direita da Hungria na época, o MDF, estava implodindo em frangalhos. O Orbán viu o vácuo de poder e correu para ocupar esse espaço. Ele reposicionou o Fidesz para ser o novo grande partido da direita. Exatamente. Necessária, porque os pós-comunistas tinham voltado ao poder em 94 e alguém precisava unir a direita. Ele se coloca no papel de salvador da pátria. É sempre a mesma jogada. Ele pega um movimento político pragmático e o transforma numa cruzada moral. Exato. E essa centralização de poder dentro do partido também começou cedo. Tem um detalhe na biografia oficial que me saltou aos olhos. Em 1993, ele foi eleito presidente do Fidesz sem um único voto contra. Unanimidade. A biografia vende isso como um sinal de força, de unidade. Mas, por outro lado... É um sinal de alerta, né? Uma unanimidade tão perfeita num partido que começou como um movimento estudantil libertário é, no mínimo, curiosa. Mostra que ele já estava consolidando o controle de forma muito eficaz. Bom, essa estratégia o leva ao poder. Em 1998, ele se torna primeiro-ministro pela primeira vez. A Wikipédia lista as conquistas mais, digamos, técnicas. A inflação caiu, a dívida pública diminuiu, a Hungria entrou para a NATO. Coisas importantes. Mas a biografia dele foca em outra coisa. Foca no simbólico, que é a praia dele. O grande feito destacado lá é a reconstrução da ponte Mária Valéria, que liga a Hungria à Eslováquia. Que tinha sido destruída na Segunda Guerra. Isso. Para ele, aquilo não era só uma obra, era um símbolo da união da nação húngara. Ele é mestre em transformar concreto em narrativa. Sem dúvida. Mas esse primeiro governo acaba com uma derrota em 2002. A Wikipédia diz que foi por descontentamento acumulado. E o que ele faz depois de perder é talvez uma das coisas mais inteligentes da carreira dele. Em vez de ir para casa lamber as feridas, ele fez o oposto. Lança um movimento chamado Círculos Cívicos. Basicamente, ele criou uma rede nacional de grupos de apoiadores para manter a base dele permanentemente mobilizada, mesmo na oposição. É como se ele se recusasse a deixar o palanque. Entendi. A biografia oficial resume o lema dessa época numa frase: um só campo, uma só bandeira. Ele passou 8 anos na oposição, mas nunca deixou de estar em campanha. Ele fica quase uma década na oposição, então, afiando as garras. E aí, em 2006, acontece um escândalo que é o verdadeiro presente político para ele. O famoso discurso de Ossod. Isso. Vaza uma gravação. Um terremoto político. Na gravação, o então primeiro-ministro socialista, o Ferenc Gyurcsány, admite para os próprios colegas de partido que eles mentiram descaradamente sobre a economia para ganhar a eleição. Nossa! Ele literalmente diz: nós mentimos de manhã, de tarde e de noite. Imagina o caos. E é a biografia de Orbán, claro, explora isso ao máximo. Descreve os protestos violentos, a repressão policial com ataque de cavalaria e canhões de água. Essa imagem foi perfeita para ele. Ele conseguiu colar no governo a pecha de herdeiro da desonestidade e da violência do antigo regime comunista. Ele se tornou a única alternativa moralmente viável aos olhos de muita gente. E essa imagem o carregou de volta ao poder em 2010. E não foi uma vitória qualquer. Não mesmo. Ele conseguiu uma maioria de 2/3 no parlamento, uma supermaioria. A biografia dele chama de Revolução nas Urnas. E é aqui que a história muda de tom completamente. Com esse poder todo na mão, ele começa a reconstruir o país à sua imagem. É o grande ponto de viragem. E a Wikipédia aponta que uma das primeiras coisas que ele faz é usar essa supermaioria para rasgar a Constituição antiga e escrever uma nova. Uma Constituição que foi extremamente criticada internacionalmente. A biografia oficial descreve a nova Constituição de forma poética, como uma aliança entre os húngaros do passado, do presente e do futuro. Lindo no papel. Mas foi nesse contexto que nasceu o conceito que define o governo dele até hoje. Num discurso em 2014, que a Wikipédia cita em detalhes, o próprio Orbán anunciou que estava construindo um Estado iliberal. Um Estado iliberal. O que isso quer dizer na prática? Segundo ele, é um Estado que não se baseia nos direitos e liberdades individuais do liberalismo clássico, mas no bem comum da nação. Entendi. O coletivo acima do indivíduo. Exato.
Só que para os críticos, isso se tornou a justificativa para desmontar os freios e contrapesos da democracia. E é a partir daqui que a lista de controvérsias na Wikipédia fica gigantesca. É uma lista longa mesmo. Fala em restrição da liberdade de imprensa, citando a criação da QESMA. Uma fundação que, na prática, colocou centenas de jornais, rádios e TVs sob o controle de aliados do governo. Depois vem o enfraquecimento do sistema judicial, com reformas que deram mais poder ao governo para nomear juízes. E, claro, as acusações de corrupção. A Wikipédia dá nomes. Cita o caso do genro dele, Istvan Tibort, que ficou milionário com contratos públicos. E tem o caso mais famoso, O seu amigo de infância, Lorenc Mészáros, um instalador de gás que em poucos anos se tornou o homem mais rico da Hungria. É por histórias como essa que ele ganhou o apelido de Victator. Nossa. E enquanto tudo isso acontece, qual é a história que a biografia oficial está contando? A história de um salvador. A biografia apresenta esse período como a reconstrução heróica da nação. Como assim? Fala em proteger as famílias com a redução forçada dos preços de gás e eletricidade. Fala em defender a Europa da crise migratória de 2015 com a cerca na fronteira. Ah, sim, a famosa cerca. E a biografia usa uma frase fortíssima. Impedimos que o mundo islâmico nos inundasse pelo sul. E, acima de tudo, ele se posiciona como o grande defensor dos valores cristãos da Hungria. São duas realidades que não poderiam ser mais opostas. De um lado, a Wikipédia citando a Freedom House, que rebaixou a Hungria para regime híbrido. O primeiro e único país da União Europeia a receber essa classificação. E depois o próprio Parlamento Europeu declarando que a Hungria não é mais uma democracia plena, mas uma autocracia eleitoral. E do outro lado, a narrativa oficial de um líder que está simplesmente salvando a alma do seu país. O contraste é absoluto. E essa divisão se reflete totalmente na forma como ele age no cenário internacional. Ele se tornou uma figura impossível de ignorar. O líder há mais tempo no poder em toda a UE. A Wikipédia mostra como ele construiu essa imagem de líder da direita populista global, cultivando alianças com figuras como Donald Trump. E, ao mesmo tempo, mantendo relações muito próximas com a Rússia e a China, através do que ele chama de política de abertura ao leste. É uma política externa de eixo duplo. E causa uma dor de cabeça constante em Bruxelas. Ele joga dos dois lados. Por um lado, é membro da NATO e da UE. Por outro, frequentemente usa o poder de veto para bloquear decisões importantes. Seja para barrar sanções contra a Rússia ou para impedir ajuda à Ucrânia. Exato. E como a biografia dele justifica isso? Como um ato de heroísmo. É a defesa da soberania nacional contra a pressão política de Bruxelas. É sempre a mesma narrativa. A pequena e corajosa Hungria enfrentando os burocratas globalistas. E essa mensagem funciona internamente. Muito bem. Enquanto isso, a lista de críticos dele na Wikipédia parece um quem é quem da política ocidental, de Ursula von der Leyen a Barack Obama. A acusação é sempre a mesma, né? Que ele está minando a unidade europeia por dentro, agindo quase como um cavalo de Troia de interesses russos e chineses. Então, no final das contas, o que essa análise nos mostra? É quase como se a gente estivesse lendo sobre duas pessoas diferentes. Completamente diferentes. De um lado, a autoimagem do dissidente que peitou o comunismo, virou um estadista e hoje luta para defender a identidade húngara de um mundo hostil. É uma história de heroísmo. E do outro lado, o registro público que o descreve como um líder que, de forma metódica, sistemática, erodiu as instituições democráticas do país. Um líder que usou o poder para enriquecer um círculo de aliados. E que transformou a Hungria numa força de bloqueio dentro das alianças ocidentais. E o mais maluco de tudo, o fato que amarra essas duas narrativas e que está em ambas as fontes, é que Viktor Orbán ganhou 4 eleições parlamentares seguidas com uma supermaioria. O apoio popular a ele é real e avassalador. Exato. E essa é a questão que fica no ar, e que é muito maior do que a própria Hungria. Como é que essas duas coisas podem coexistir? Boa pergunta. Como um país pode passar por um processo de retrocesso democrático documentado e criticado pelo mundo todo, e ao mesmo tempo continuar reelegendo o arquiteto desse processo com maiorias esmagadoras? O que isso nos diz sobre o que as pessoas realmente querem da democracia no século XXI? É uma pergunta complexa e,
honestamente, um pouco assustadora. Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!